em Lucas, no capítulo 18, leremos a partir do versículo 18. Queridos, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pai querido, Pai misericordioso, graça nós te damos por esta oportunidade, por esse privilégio de estarmos falando contigo, Senhor, exaltando e glorificando o teu santo e bendito nome, que é o nome mais alto, o nome sobre todos os nomes. Pai querido, nós queremos te apresentar, Senhor, todos que estão aqui. Glória ao teu santo nome pelos louvores que já cantamos. Pai, reconheço completamente a minha incapacidade, a minha miserabilidade, o quanto eu sou pecador, Senhor. Mas como uma criancinha que se debruça no peito dos seus pais, eu me debruço, Pai, diante do teu peito, Senhor. E me entrego completamente a Ti, Pai querido. Glória a Deus. Senhor, que a Tua palavra seja anunciada nesta noite. Glória a Deus. Pai querido, que a Tua palavra faça morada nas tábuas de carne dos nossos corações e que possamos não somente ouvi-las, mas vivê-las também. É disso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos irmãos, então nós vamos ler aqui o texto que está escrito em Lucas 18, a partir do verso 18. Eu gostaria de, a princípio, ler o verso 18 e o verso 19. Glória a Deus. A igreja pode ler comigo esses dois primeiros versos? Glória a Deus. Vamos juntos então à leitura? Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 19. Glória a Jesus. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. a pergunta deste homem para o Senhor Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele supunha erroneamente que a vida eterna pudesse ser obtida por meio de obras, pudesse ser obtida por meio do que ele fizesse. E a declaração do Senhor Jesus: Ninguém é bom senão um que é Deus, tinha a intenção de destruir a noção iludida que esse homem tinha de acreditar que ao atingir uma bondade humana ele pudesse merecer a salvação. Em paralelo com esses dois primeiros versículos, eu gostaria de trazer um versículo que está escrito em Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, a qual diz assim: Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Irmãos, permita-me uma ilustração para que possamos entender o que a palavra de Deus ela está nos dizendo. Que todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Vocês já viram um leproso? É uma situação muito terrível, irmãos. É uma situação a qual a carne dele apodrece, a carne dele ela se desmancha. É uma mistura de fluido corporal, sangue e pus. Irmãos, a situação do leproso é tão complicada que, se nós estivéssemos dentro de uma casa e tivesse passando um leproso lá na rua, seríamos capazes de sentir o odor de sua carne podre, de tão delicada e terrível que é essa situação. Mas vamos supor, queridos irmãos, que nós gostaríamos de deixar esta pessoa de alguma maneira apresentável em nosso meio. Nós queríamos de alguma maneira que ela estivesse convivendo em condições que nós pudéssemos suportar ele em nosso meio. E para deixar ele apresentável, o que nós fazemos? Nós vamos na melhor loja que tem na cidade, a fim de comprar a melhor roupa para essa pessoa, porque nós queremos de alguma maneira deixar ele apresentável em nosso meio. Então o que nós fazemos? Vamos na melhor loja da cidade, compramos uma roupa de excelentíssima qualidade, uma roupa branca, uma roupa extremamente limpa, perfumada, para vestir esta pessoa.
para que por alguns instantes ela tenha uma aparência bonita e que ela fique de maneira apresentável em nosso meio. Então nós fazemos exatamente isso e vestimos essa pessoa, a fim dessa roupa repousar sobre a sua carne por alguns momentos, para termos ela apresentável em nosso meio. Fazemos exatamente isso, e por alguns instantes esta pessoa ela tem uma aparência bonita em nosso meio, se tornou possível a presença dela em nosso meio. Mas passado alguns segundos, a corrupção da sua carne vai começar a vazar por esta roupa extremamente limpa, branca, cheirosa que colocamos nele. De maneira que quando nós a olhamos, nós não já conseguimos mais discernir a roupa de seu próprio corpo, pois a roupa ela se tornou tão corrupta quanto o seu próprio corpo, irmãos. Quando nós olhamos para essa pessoa, esta roupa ela está completamente encharcada de fluido corporal, sangue e pus. Queridos irmãos, e é isso o que acontece com a pessoa que obtém religião sem Jesus. É isso que acontece com a pessoa que obtém religião sem o Espírito Santo. Por alguns instantes, esta pessoa ela tem ali uma aparência bonita, mas a corrupção da sua alma vai ser externada. Pois fora do sangue de Jesus, tudo o que você fizer, o seu coração haverá de corromper. Irmãos, todas as nossas supostas boas atitudes estão maculadas, estão manchadas, estão contaminadas com o desejo de ser reconhecido, com o desejo de aquilo que você fez, você ser elogiado, com o desejo de aquilo que você fez, ser visto pelas pessoas, aquilo que você deu ser retribuído. Portanto, irmãos, fora do sangue de Jesus, tudo o que você fizer, o seu coração haverá de corromper. A religião, ela se preocupa com o exterior da pessoa, ela se preocupa com normas e com regras, a fim de ser visto pelas pessoas, a fim de ter uma aparência bonita para os homens, e não se preocupa com a pessoa, não se preocupa com a necessidade de intimamente a pessoa ser convertida a Cristo, de quebrantamento de coração e fé verdadeira. Jesus Cristo falou assim para os fariseus: vocês são como sepulcros caiados, por fora é pintado de branco, tem uma aparência bonita, mas por dentro a morte e podridão. Estão mortos espiritualmente, não nasceram de novo. Queridos irmãos, então a palavra de Deus, ela nos fala no versículo, nós paramos no versículo 20, é isso? 19. A palavra, então vamos agora pegar no versículo 20, o que o Senhor Jesus ele fala para esse homem. O Senhor Jesus ele começa falando para esse homem alguns dos mandamentos, mas ele começa falando para chegar a uma finalidade, mostrar para este homem que confiava em si mesmo, que era amante de si mesmo, que acreditava que por meio do que ele fizesse, ele pudesse obter a vida eterna. Mostrar para este homem que tinha essa noção iludida, que ele havia quebrado o mandamento. Então o Senhor Jesus ele fala no versículo 20, vamos ler juntos? Você conhece os mandamentos: não cometerá adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e a sua mãe. Então, queridos, a princípio é importante nós lembrarmos da profundidade dos mandamentos que o Senhor ele falou em Mateus capítulo 5, quando ele disse assim, irmãos, trazendo a profundidade dos mandamentos: aquele que olhar para a mulher do seu próximo e a cobiçá-la, já cometeu adultério em seu coração. Aquele que se irar contra o seu irmão, já quebrou o mandamento, irmãos. Então é importante nós lembrarmos dessa profundidade que o Senhor nos falou em Mateus 5. Então, diante da lei de Deus, da lei que expressa o caráter santo, justo e perfeito de Deus, o qual o padrão divino é a excelência, é a perfeição, todos nós somos condenados, todos nós somos culpados, pois todos nós quebramos o mandamento. Nós quebramos o mandamento quando levantamos pela manhã e não lhe somos gratos a Deus pelo dia, por estar respirando. Antes, irmão, nós reclamamos, somos murmuradores,
Reclamamos quando está frio, quando está calor, quando está sol, quando está chovendo. Irmãos, nós lhes somos gratos quando a comida está posta na nossa mesa e temos o privilégio de nos alimentarmos. E não só o privilégio, mas, irmãos, o privilégio de sentir o gosto da comida, de saboreá-la, de ter o paladar. Você já parou para pensar nesse privilégio que você tem de sentir o gosto da comida? Se você está comendo uma lasanha, você pode sentir e saborear o gosto dela, um mousse de chocolate. Deus te deu esse privilégio. E nós nos somos gratos. Quantos que desejam, neste momento, beber um copo de água, estando, irmãos, lutando por um fiapo de vida, num leito de hospital, e são mesmo assim gratos. E nós muitas das vezes olhamos a vida com óculos escuros da arrogância e da ignorância, irmãos, e da ingratidão, e não somos gratos pelos detalhes que o Senhor nos permite viver. Irmãos, não agradecemos, irmãos, pelos olhos que o Senhor nos deu, pela oportunidade de enxergarmos a beleza da sua criação, e não só enxergarmos, mas termos a oportunidade, o privilégio de poder discernir com os teus olhos cada cor diante de ti. Você sabe o que é vermelho, você sabe o que é o azul. Você tem o privilégio de olhar para o rosto do teu filho, da tua filha, da tua mãe, do teu pai, do teu irmão. E o quanto nós somos gratos por isso? Será que somos gratos ou reclamamos? Irmãos, pelo privilégio que o Senhor nos deu de ouvir a voz do nosso próximo, de ouvir um louvor, de ouvir a tua mãe te chamando, de ouvir o teu pai te dando um conselho. Glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia. Então, queridos irmãos, nós quebramos o mandamento. O mandamento diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. E nós não amamos, pois, irmãos, reclamamos, não lhe somos gratos. Será que todos nós que estamos aqui, quando levantamos pela manhã, a nossa prioridade é exaltar o nome de Jesus? É agradecê-lo por estar respirando e reconhecendo que Ele é o motivo de estarmos vivendo, de que o nosso sopro de vida vem dEle, que o teu coração está palpitando aqui nesse momento por causa dEle, que você está piscando aqui por causa dEle. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor, e que Ele te dá o ar e te deu o pulmão para receber este ar. Será que somos agradecidos por isso? Ou quando levantamos pela manhã, irmãos, a primeira coisa que nós fazemos é pegar um celular para ver notícias polêmicas, a fim de satisfazer os nossos próprios desejos, a nossa natureza pecaminosa? Portanto, o mandamento diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. E nós quebramos o mandamento do Senhor. Irmãos, o mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E nós, irmãos, levantamos ídolos, idolatrando pessoas, idolatrando objetos, idolatrando casa, carro, dinheiro, idolatrando placas denominacionais, idolatrando a nós mesmos, quando nos colocamos no centro da nossa vida e que tudo gira em torno de nós mesmos, não amando o nosso próximo, deixando de olhar para a dor do nosso próximo, pouco nos importando, apenas nos importando com nós mesmos. O apóstolo Paulo disse: o seu Deus é o seu próprio ventre. Vive apenas para satisfazer o seu próprio desejo, pouco se importando com a dor do seu próximo. E às vezes até olha para uma necessidade, uma dor do seu próximo e diz: ah, que dó, coitado daquela pessoa. Mas, irmãos, o verdadeiro amor, a verdadeira gratidão, a verdadeira misericórdia, como nós ouvimos aqui esses dias, ela não é apenas internalizada dentro de nós, ela não é apenas na mente, no sentimento, mas ela é externalizada nas atitudes. A gratidão, ela não é aquilo que fica dentro de mim, de você, mas ela vai ser evidenciada em sua movimentação, em suas atitudes. Portanto, irmão, nós quebramos o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Nós quebramos o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, quando deixamos de nos importar com a dor do nosso próximo, se colocar no lugar do nosso próximo e viver apenas em torno de nós mesmos, a fim de satisfazer os nossos próprios desejos. Então, queridos irmãos, diante da lei do Senhor, todos nós somos culpados, quebramos a lei, portanto nós ofendemos a santidade do Deus santo e justo.
A lei, ela cala a nossa boca. A lei, ela nos humilha, irmãos, e nos torna culpados diante de Deus. Então, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela revela o nosso pecado. A lei é como um espelho. Quando estamos diante do espelho, ele mostra para nós a sujeira da nossa roupa, o nosso cabelo que está bagunçado. Mas ele não pode arrumar o nosso cabelo, nem trocar a nossa roupa. Ele aponta a necessidade que nós temos. A lei, ela aponta a necessidade que nós temos para o Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Ela nos aponta para Cristo, irmãos. Então, outra parte diz que a lei, ela serviu de aio, isto é, tutor, para nos conduzir, para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Irmãos, então o que diremos? A lei então ela é má? Não, de maneira nenhuma. A lei ela é santa. O problema está em nós, por causa da nossa natureza pecaminosa que herdamos, a natureza adâmica. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. No versículo 21, diante dos mandamentos que Jesus falou, o homem, ele disse. O que o homem disse, irmãos? Vamos ler juntos. Glória a Deus. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha a afirmação desse homem. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Olhando aqui, nós vemos a profundidade da lei, que nós quebramos a lei do Senhor. E o homem, ele disse que tudo isso ele observava desde a sua juventude. Glória. Já parou para pensar isso que esse homem disse? Ele estava completamente equivocado ao afirmar isso. E Jesus, ouvindo estas coisas, ele lhe disse, o que Jesus disse? Vamos lá. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Glória a Deus. Depois venha e siga-me. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele disse isso. Venda tudo o que você tem e dê o seu dinheiro aos pobres, e tu terás um tesouro nos céus, e vem e segue-me. Irmãos, olha como Jesus é maravilhoso. Ele conhecia o profundo do coração deste homem. Este homem que já chegou falando o que ele poderia fazer para obter a vida eterna, iludidamente acreditando que ao atingir uma bondade humana ele pudesse merecer a salvação. Irmãos, e o que é mais também maravilhoso, que se vocês derem uma olhada aí nas vossas Bíblias, quando o Senhor Jesus ele começa falando no capítulo 18 para os fariseus e para os publicanos, ele conta esta parábola do fariseu e do publicano a uns que confiavam em si mesmos e que se consideravam justos, que se achavam justos. E o Senhor Jesus fala, resumidamente aqui, que o publicano, aquele que reconheceu a sua miserabilidade, que batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, este foi justificado. Enquanto o fariseu, que se gloriava em si mesmo, em suas atitudes, que se considerava justo, ele não foi justificado. Porque a palavra fala que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Depois dos versículos seguintes, o Senhor Jesus fala assim: aquele que não for que não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, vocês já viram a criancinha? A criancinha, ela depende completamente de seus pais para absolutamente tudo. Ela depende dos seus pais para se alimentar, para colocá-la para dormir, para dar-lhe banho. Ela não pode fazer nada com a força de seus braços. E nessa parte que o Senhor Jesus fala, quem não receber o reino de Deus como uma criança, irmãos, está falando justamente da criança de colo, que é amamentada pela sua mãe,
uma faixa etária de 0 a 2 anos de idade. E o Senhor Jesus fala que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar nele. Aquele que não reconhecer a sua miserabilidade, que está perdido, reconhecer a sua completa dependência de Deus, como uma criança que não pode fazer nada com a força de seus braços, não pode entrar no reino de Deus. Pois só quem está perdido que grita pelo Salvador. Glória a Deus. Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que reconhece que não é nada, que reconhece a sua miserabilidade, a sua completa dependência do Senhor. Então, ao Jesus dizer: venda tudo o que tens e dê o dinheiro aos pobres, Ele está mostrando para esse homem, Ele está desnudando o que está no coração deste homem, que se achava justo, que se achava bom, irmãos, que ele havia quebrado os mandamentos. A declaração do Senhor tinha a intenção de destruir a ilusão desse homem, de achar que ele era bom e de que cumpria os mandamentos, sendo que ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então olha como o Senhor Jesus é maravilhoso. Cirurgicamente Ele invade o íntimo do coração desse homem, desnudando o que estava dentro do coração dele. Porque ao Senhor Jesus dizer: venda tudo que tens e dê o seu dinheiro aos pobres, esse homem ele ficou muito triste. Por quê? Vamos para o próximo verso aí. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então este homem ele ficou muito triste porque era riquíssimo. A declaração do Senhor Jesus desnudou, e a declaração do Senhor Jesus destruiu a noção iludida dele, de que tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Porque ele quebrou o mandamento. Qual mandamento ele quebrou? Alguém pode responder qual mandamento ele quebrou? Quem que pode responder? Quem que pode nos ajudar nisso? Fala para nós aqui qual mandamento esse homem quebrou. Não fará o Deus e não além de mim? Amar o seu Deus acima de todas as coisas. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não terás outros deuses diante de mim. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele quebrou o mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque no centro do coração dele estava o dinheiro. Ele amava o dinheiro, ele idolatrava o dinheiro. O dinheiro era o seu ídolo. Portanto, ele quebrou: amarás o Senhor teu Deus. Ele quebrou: não terás outros deuses diante de mim. E ele quebrou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque pouco importava a necessidade do pobre. Ele estava interessado consigo mesmo, em satisfazer a si mesmo. Então vocês refletiu e pensou e acompanhou junto comigo isso que aconteceu, esse homem que chegou se gloriando: não, tudo isso eu já observo desde a minha juventude. Cirurgicamente o Senhor Jesus mostrou para ele: meu filho, você está perdido, você não consegue. Irmãos, e este homem ele ficou muito triste com o que ouviu, porque ele era riquíssimo. Mas a tristeza dele não foi uma tristeza de arrependimento, de reconhecer que era um pecador e que diante da lei santa de Deus ele era culpado, e portanto ele se arrepender, sabe do quê? Se arrepender inclusive de confiar nas suas atitudes, se arrepender de confiar em si mesmo, de acreditar que o que ele fizesse ele podia obter a vida eterna. Ele se arrepender disso e se despojar-se de si mesmo, depositando a sua fé unicamente no Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de falar aqui, a criancinha que não pode fazer nada com a força de seus braços e que se lança aos braços de suas mãos, de seu pai e de sua mãe. Então é isso que esse homem faltou, o arrependimento, irmãos. Porque a verdadeira fé, ela é evidenciada na mudança de mente, na mudança de sentimento e na mudança de atitude, como aconteceu com Zaqueu, que se arrependeu, que creu no Senhor Jesus, foi salvo, e a evidência do seu arrependimento foi ele ter falado assim: eu vou restituir tudo aquilo que eu fraudulei, que eu peguei. Então a evidência do arrependimento, a evidência da fé verdadeira
é nas atitudes. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, para ser mais breve, aqui no versículo 24, Jesus, vendo triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. meus amados irmãos, Jesus fala, versículo 24, o Senhor fala sobre aquele que confia nas riquezas. Glória a Deus. Porque o Senhor nos mostrou isso na parábola do rico insensato, em Lucas 12, irmãos. Porque aquele que se deleita nas suas riquezas, ele se farta, irmãos, iludidamente achando que a sua riqueza pode saciar o vazio existencial que existe no seu coração. E quantos que acreditam que as coisas desta vida, que uma bebida, que um entorpecente e qualquer outra coisa pode preencher o vazio existencial que tem dentro do seu coração, e vive nessa retroalimentação, irmãos, quando somente Cristo pode preencher o vazio existencial dentro do nosso coração. Então o Senhor Jesus fala, como é difícil para aqueles, os que têm riqueza, entrar no reino dos céus. Ele fala sobre aquele que confia nas riquezas, porque esses não reconhecem a sua miserabilidade, a necessidade do Salvador. Esquece de que o sopro de sua vida vem de Deus e que é o motivo de ele estar existindo. Então, queridos, diante de tudo que nós conversamos a respeito da lei de Deus, que diante da lei de Deus nós somos culpados, que ela revela o nosso pecado, portanto somos condenados, por natureza filhos da ira, inimigos de Deus, porque pecado significa literalmente errar o alvo. Ferimos a santidade do Deus Altíssimo. Portanto, irmãos, a justiça de Deus tem que ser saciada, porque o atributo da justiça e do amor de Deus estão harmonizados. Ele não pode abrir mão da justiça para amar e nem abrir mão do amor para ser justo. Estão harmonizados, queridos irmãos. Então agora eu gostaria de nos apresentar o versículo 26 e o versículo 27. Vamos lá? Então. Os que ouviram isto perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Olha aqui a boa notícia. Olha o Evangelho. A boa notícia da salvação, as boas novas. Eu e você pergunta isso agora. Senhor, diante da tua lei, todos nós somos condenados, culpados. A lei cala a nossa boca, nos humilha. Sendo assim, quem pode ser salvo? Nada do que a gente fizer, absolutamente nada, pode nos dar a vida eterna, a salvação. Senhor, quem pode ser salvo? Olha a boa notícia aqui, ó. Olha o Evangelho. Olha o Evangelho. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Olha a boa notícia aqui, irmãos. O Deus eterno, irmãos, Jesus Cristo, aquele que por Ele todas as coisas foram criadas e nada do que foi feito se fez sem Ele. Por Ele tudo subsiste. Ele é que sustenta esse grande universo em perfeita harmonia. Você está aqui por Ele. A tua boca está proferindo palavras agora por Ele. Você anda por Ele, você se move por Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o motivo da tua existência. Irmão, Jesus Cristo, o Deus eterno, Ele se fez homem, deixou o esplendor de sua glória para vir a essa terra, se fazer homem. Aleluia, Jesus, para ser o nosso substituto. Queridos irmãos, Ele viveu uma vida perfeita de obediência no meu e no seu lugar. Nós quebramos a lei de Deus, nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. Ele viveu uma vida de obediência, amando o Pai de todo o seu coração, de toda a tua alma. Ele viveu em nosso lugar, sendo nosso substituto, a fim de satisfazer as exigências da lei de Deus no meu e no seu lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
Irmãos, Ele levou sobre si as nossas transgressões naquela cruz. No Calvário, o meu e o seu pecado foi imputado a Ele. Glória a Deus. E a penalidade contra o nosso pecado, irmãos, Ele tomou sobre si a penalidade que era devida a nós. Ele bebeu o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. Aleluia. Naquela cruz, o Salvador morreu no meu e no seu lugar. Glória a Deus. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. Porque a justiça de Deus tinha que ser saciada contra a impiedade, contra o pecado. E o nosso pecado foi punido e julgado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, para que todo aquele que depositar a sua fé nele receba o perdão de seus pecados. Glória a Deus. E quando depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, a sua justiça é imputada a nós. Ele nos veste com a sua justiça, irmãos. E diante do tribunal de Deus, eu e você somos declarados justos, não por os nossos feitos de justiça, porque nós já vimos que todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Mas porque a plena justiça de Cristo é imputada a nós. Ele nos veste. E quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê Cristo. Por isso somos declarados justos. E toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. No jardim, quando Adão caiu, o inocente, um animal foi morto. E através da morte daquele animal foi tecida uma pele, uma vestimenta para vestir Adão e Eva. Irmãos, já aponta para o sacrifício substitutivo. Cristo morreu por mim e por você para nos vestir, para perdoar os nossos pecados. Esta é a boa notícia da salvação. Glória ao nome de Jesus. Portanto, queridos irmãos, isso é graça, favor que nenhum de nós merecíamos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, diante de tudo isso que nós ouvimos, onde está o orgulho? Onde fica o desejo de se gloriar? Foi totalmente excluído. Não existe, irmãos, porque tudo é por Ele. Ele fez tudo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Agora, para encerrar, eu gostaria de trazer aqui, amados, como nós devemos reagir diante de tão grande amor. O nosso coração, ele irá arder com o desejo de ser grato. E essa gratidão, como já foi falado, não vai ficar somente na tua mente, nem no teu coração. Ela vai ser externada, irmãos. Porque você vai querer agradá-lo. Você vai querer ser grato pelo que Ele já fez por você. Portanto, nós sabendo que os nossos pecados foi imputado ao Senhor Jesus, e Ele sofreu tudo aquilo naquela cruz por nós, viveremos, pois, uma vida de pecado? Sabendo que o pecado ofende a santidade de Deus? De maneira nenhuma. Vamos querer ser gratos, porque Ele nos amou primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele nos deu o seu Espírito, para que, dia após dia, nós possamos ser conformados à imagem de Jesus. Agora, para encerrar, irmãos, para não delongar muito, acredito que já tenho delongado, eu gostaria de trazer um exemplo de gratidão e de relacionamento verdadeiro. Uma história do Antigo Testamento, mais rápido, só para nós ilustrarmos aqui um exemplo de gratidão e de relacionamento. Irmãos, um dia quando Davi, ele já estava com seu reinado estabelecido em Israel, cerca de aproximadamente 15 anos após a morte de Jonatas e Saul, Davi, ele se lembrou da aliança que ele havia feito com o seu grande amigo Jonatas. E a aliança era de usar da bondade do Senhor para com todos os descendentes de Jonas, para com a família de Jonatas. Então, um certo dia Davi perguntou o seguinte: existe alguém
ainda da casa de Saul, para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele, por causa de Jonatas? Então mandaram chamar Ziba, que era um servo da casa de Saul. E Ziba falou: sim, rei, existe sim, existe Mefibosete. Ele é aleijado de ambos os pés e mora na terra de Lodebar. Então Davi mandou chamar Mefibosete, irmãos. E quando Mefibosete se apresentou, Mefibosete desfrutou da bondade de Deus que estava sendo manifestada por intermédio de Davi. E Davi, ele disse o seguinte, que tudo que pertencia à casa de Saul, ele daria a Mefibosete, irmãos. E além de dar a Mefibosete tudo que pertencia, ele queria que, a partir daquele momento, Mefibosete fosse comer na casa do rei todos os dias, para se alimentar na mesa do rei, como um dos filhos do rei. Olha isso que Mefibosete, o que aconteceu na vida de Mefibosete? Estava lá em Lodebar, tudo isso sucedeu com ele. Mas aonde eu quero chegar aqui, é que acontecendo que, passado algum tempo, irmãos, devido ao caso que aconteceu com Absalão, depois vocês podem ler melhor, 2 Samuel, capítulos 14 e 15, devido ao fato que aconteceu com Absalão, Davi, ele precisou fugir, sabendo de tudo que era capaz de Absalão fazer para conseguir alcançar o seu objetivo. Davi precisou fugir, e Mefibosete, irmãos, estava lá em Jerusalém. E aí Davi, já não estando mais em Jerusalém, fugindo de Absalão, Ziba, que era servo de Mefibosete, foi se encontrar com Davi. E Davi perguntou assim: cadê Mefibosete? Não veio com você? E Ziba levantou um falso testemunho contra Mefibosete, dizendo que Mefibosete tinha ficado porque ele disse o seguinte: agora eu vou restabelecer o reinado de meu avô Saul. Olha o que Ziba fez, falando para Davi, que Mefibosete tinha falado isso, que Mefibosete estava contra Davi agora, depondo contra Davi. Então Davi falou assim: então Mefibosete, tudo que pertencia, então Ziba, tudo que pertencia a Mefibosete é dado para você agora. E aconteceu que Absalão morreu, Davi voltou para Jerusalém, e Mefibosete foi ter com Davi, desceu à casa do rei. E quando Mefibosete chegou lá, Davi perguntou: Mefibosete, por que você não foi ter comigo? Por que você não foi comigo? E aí Mefibosete falou: ó rei, eu pedi para o meu servo preparar um jumento para mim estar com o Senhor, mas ele me enganou, Ziba me enganou. E sendo eu aleijado de ambos os pés, nada eu pude fazer. Mas ele me enganou. E Davi falou o seguinte, nós estamos no versículo 30, né? E Davi falou o seguinte: Mefibosete, então você vai, vamos repartir a sua parte que eu te dei, você vai repartir com Ziba. Você pode voltar no versículo 28, Vitor? Então, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei. Isso é Mefibosete que está falando. Meu senhor, mas o rei pôs esse seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Versículo 29. Então o rei disse: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que vocês irão repartam as terras. Versículo 30. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Queridos irmãos, vocês entenderam isso aqui? Mefibosete estava em Lodebar. Ele foi agraciado pela bondade que foi do Senhor, que foi colocado no coração de Davi. E olha o que Mefibosete disse: rei, se o Senhor quiser dar tudo para ele, para Ziba, pode dar. O que mais importa para mim é a tua presença, é que o Senhor voltou em paz para casa. Queridos irmãos, no que consiste a nossa relação com Jesus? Glória a Deus. Consiste na presença dele com nós? Consiste no relacionamento que nós temos com ele? Ou no que ele pode nos dar? Ou nos milagres, nas bênçãos que ele pode nos dar?
Glória a Deus. Ei, que ele fique com tudo. O que importa para mim é a tua presença comigo. Glória a Deus. Diga isso no seu coração. O que importa para nós é a presença dele com nós. Independente de que situação, se nós passarmos por enfermidade, se tivermos necessidade, passarmos fome, o que importa para nós é o relacionamento que nós temos com ele. E aqui é um exemplo de gratidão. Eu fui alcançado estando na terra de Lodebar. Mefibosete foi alcançado. Nós estávamos no império das trevas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Glória a Deus. Devemos evidenciar isso em gratidão, em relacionamento verdadeiro, como Mefibosete teve com Davi. Aqui em céu, Deus abençoe a todos.